Maria Cecília Peixoto, e eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre um pouquinho mais sobre autoestima. E para quem me acompanha nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, deve estar se perguntando, puxa, ela tem batido tanto, tem colocado tantas fotos do antes, do depois, por que eu tenho feito isso? Porque esse foi o meu processo de resgate e de construção da minha autoestima, do resgate do que eu sou na essência. E por que eu tive que fazer isso? Porque enquanto eu não fiz isso, eu não consegui avançar, fazer os progressos que eu fiz na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Porque quando a gente está fragilizado, quando a gente está com a nossa autoestima lá embaixo, com aquele conceito, sem enxergar nenhuma possibilidade, nenhuma qualidade, nenhum valor em mim, eu vou ter os resultados desse tipo de pensamento. Eu fui criada, minha mãe, a linguagem do amor dela era o cuidado, a alimentação, mas não era o carinho nem o elogio. E então eu não fui habituada quando menina, quando adolescente, já quando eu comecei a ficar mais mocinha, a ouvir elogios, né? Isso foi uma coisa que foi muito difícil até um tempo atrás, antes de eu começar a trabalhar nesse processo de autodesenvolvimento e de autocuidado comigo mesma. E somente quando eu comecei a fazer esse movimento de olhar para mim, de me aceitar do jeito que eu sou, de gostar de mim, gostar do meu cabelo, gostar da minha pele, gostar da Maria Cecília do jeito que ela é, da minha existência do jeito que ela é, que eu comecei a dar um outro formato para as coisas. E aí, nesse desejo que a gente tem de mudar o mundo, né? Não adianta a gente já sair falando, dando dicas de crescimento, dicas de carreira e tudo mais, se quando a gente fala de mulher, quando a gente fala de mulher negra e quando a gente fala com mulheres negras retintas, como eu, a gente tem que fazer uma cura do nosso eu interior. Porque como eu penso, é como eu me comporto. E como eu me comporto são as coisas que eu vou colher da vida. E se eu quero colher mais da vida, eu preciso fazer algumas mudanças e eu preciso curar o terreno. Preciso curar a terra onde eu vou plantar essas coisas. E é por isso que eu tenho feito posts do meu antes, de uns anos atrás, do hoje, das coisas que eu conquisto, das palestras que eu dou, onde a gente fala de autoestima, onde a gente fala do cuidado, onde a gente fala desse olhar de voltar para dentro, de voltar para casa. Porque é aqui dentro que a gente transforma o mundo, transforma o nosso mundo. E quando eu transformo esse mundo aqui dentro, eu me potencializo, eu me empodero, eu me torno autoconfiante, eu mudo a maneira que eu me enxergo, eu mudo a maneira que eu me cuido, eu mudo os relacionamentos que eu tenho. Eu não dou quase nenhuma importância, ou eu não dou importância para os estereótipos, para os rótulos que a mídia fala. E tu pode me perguntar assim, Cecília está sendo utópica, porque falando em autoestima, em autocuidado, em autoconceito, tudo alto, tudo eu, não vai deixar de existir o racismo. Gente, esse é o ponto, essa é a chave. Vira o disco, muda a posição, faz uma apropriação, autorresponsabilidade. De novo, eu não vou mudar o outro, mas a mim eu posso mudar. E quando eu mudo a mim, eu mudo o mundo. Então, se eu sair dos extremos, de ser piegas ou de ser radical, e eu ficar no centro e olhar para mim, eu vou achar meu caminho, eu vou achar minhas respostas. Porque não adianta ficar nessa guerra de beleza, eu quero que me aceite. Primeiro eu tenho que me aceitar, para que o mundo me aceite. E esse é o ponto onde nós voltamos e é onde reside a autoestima. Se eu me aceitar, eu começo a me olhar diferente. Me olhando diferente, eu começo a ver as minhas qualidades, as minhas habilidades, as minhas realizações,
eu passo a amar a minha aparência física, e amando a minha aparência física, eu passo a contribuir melhor para o meu viver. Aí eu vou lá e vou para um outro patamar, eu vou olhar para o meu currículo, que são as minhas habilidades, as minhas realizações, vou reformular ele e vou me predispor a me colocar num processo naquela empresa, naquela grande empresa, onde até o dia de ontem eu não tinha coragem de ir porque eu me achava uma pulga. E isso muda o mundo. Quer dizer que de imediato vão me contratar? Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Tu vai tentar uma, vai tentar duas, vai tentar três. E só o fato de ir até lá, de romper com esse medo, de romper com esse casulo de autoproteção, tu já fez uma nova crença de identidade. Até que vai chegar o dia em que tu vai estar tão bem posicionado que tu vai conseguir. Eu posso dizer que eu fiz isso. Eu posso dizer que eu trabalhei em médias e grandes empresas exatamente tomando este posicionamento. Então eu não estou contando algo de que eu li nos livros. E aí o meu desejo é esse. E é como a gente aprende por repetição. Eu vou bater, eu já vejo as meninas compartilhando coisas lá no comentário do Instagram, do Facebook, que estão exercitando, que estão parando para pensar, que estão olhando, fazendo esse olhar, aceitando esse olhar, e aí a gente começa a mudar as coisas. Aí nós começamos a estar posicionadas, empoderadas, conscientes, e aí a gente parte para outra briga. E aí a gente parte para ganhar. E esse é um movimento cauteloso, é um movimento cuidadoso, mas ele vai sendo feito. E eu quero te convidar para vir comigo. Vamos trabalhando isso juntas, crescendo juntas, nos curando juntos, que a gente chega lá.